Gente, mais uma vez aí para vocês, atendendo a solicitação aí de um inscrito, um vídeo de interpretação de texto, cujo título é A Chave Misteriosa. Eu espero muito que vocês gostem deste conteúdo. Assista até o final, porque eu sei que será muito proveitoso. Antes de iniciarmos aqui, já deixa aí seu like, faça seu comentário e siga o nosso canal. Como disse, o texto tem o título A Chave Misteriosa. Vamos então à leitura. Era uma tarde chuvosa quando Lucas encontrou uma pequena chave dourada no fundo da gaveta da escrivaninha do avô. A chave estava amarrada com um pedaço de fita vermelha desbotada e parecia muito antiga. Curioso, ele correu até o sótão, onde havia um baú trancado que ninguém abria há décadas. Com o coração acelerado, Lucas inseriu a chave na fechadura. Um estalo seco ecoou no sótão escuro e a tampa do baú se abriu lentamente, revelando dezenas de cartas antigas, fotografias amareladas e um diário de capa de couro. Ao folhear o diário, ele descobriu que seu avô havia sido um viajante aventureiro que percorrera países distantes e colecionava história de lugares que pareciam saídos de conto de fadas. Era como se, de repente, Luca tivesse encontrado um portal para o passado, e ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. E aí, gente, o que vocês acharam aí desta historinha? Gostaram? Deixe aí nos comentários. Mas, antes de iniciarmos aqui o nosso questionário, que é uma coisa que eu faço aqui de praxe, vamos falar um pouquinho aqui sobre o gênero textual deste texto, gente. Pelos textos aí que a gente colocou para vocês, qual gênero vocês colocariam aí no comentário? Nos comentários, melhor dizendo. Pois bem, ó, vou revelar. Este texto aqui, gente, o gênero textual é narrativo, certo? Por quê? Vamos falar aqui brevemente. A gente percebe aqui, ó, a chave misteriosa. Pelo título, a gente já dá para perceber que alguém vai contar aí uma história. E é o que acontece aí no desenrolar do texto. Alguém está contando uma história. E aí aparecem os personagens, o próprio personagem, né? Existe aí o personagem central e único, que é o próprio Lucas. A gente tem a sequência de eventos até o Lucas encontrar a chave e depois vir a abrir, né, o baú. Temos o local, né? Isso aí acontece. O texto, a gente percebe que é em uma residência. E também, gente, uma coisa interessante é que o texto narrativo ele também apresenta aquela estrutura, né? Ele tem uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. E apesar deste texto aqui ser bem curtinho, a gente percebe isso claramente, né? A apresentação é ali a introdução, né? Quando ele começa a falar do dia específico, né, que era uma tarde chuvosa. Depois há um desenvolvimento quando ele começa a contar uma sequência de acontecimentos, né? O que o Lucas faz até encontrar aquela chave e até se dirigir ao sótão, àquele baú. Temos o clímax, né? Que é o momento mágico, assim, o momento mais emocionante, que é quando ele abre lá o baú, né? E por fim o desfecho, né? Em saber lá que o final da história, né? Em saber que o seu avô lá foi um grande viajante. Então, aqui de forma resumida, a gente mostrou para vocês as características aí de um texto cujo gênero é narrativo. Agora, vamos aqui às perguntinhas, né? Vocês gostam das perguntinhas? Então, vamos lá, ó. A primeira pergunta diz assim: onde Lucas encontrou a chave misteriosa? E aí, para vocês? Onde Lucas encontrou a chave misteriosa? Vamos voltar aqui ao texto rapidinho, ó. No primeiro parágrafo,
a gente encontra essa resposta. Ó. Era uma tarde chuvosa quando o Lucas encontrou uma pequena chave dourada no fundo da escrivaninha do avô. Então, voltando aqui para a pergunta, gente, ó, quais eram as opções? Eu não li as opções primeiro, mas vamos ler agora. Ó. Será que a opção A, no sótão da casa? Será que era a opção B, no fundo de uma mochila antiga? Ó? Tem nada a ver, né? Será que era na opção C, na gaveta da escrivaninha do avô? Ou será que era na opção D, embaixo do colchão, né? Então, a gente já viu aí a resposta. Logo, gente, o nosso gabarito só pode ser aí a opção C. Bem evidente aí esta resposta, não é mesmo? Agora vamos aqui, ó, para mais uma. Ó. Pergunta 2. O que havia dentro do baú? Vamos ler primeiro as opções. Ó. A. Joias e moedas antigas? Será que havia isso? Opção B. Livros escolares e brinquedos? Não, né? Essa daí a gente pode descartar. Será que era a opção C? Fotografias, cartas e um diário? Tá. Essa daí é bem interessante. Ou será que era a opção D, documentos da família? Será que o texto falou sobre isso, gente? Documentos da família? Vamos voltar lá ao texto então, né? Vamos ver aqui onde a gente descobre isso aí. Ó. Então, se a gente voltar aqui ao texto, ó, no segundo parágrafo, no final do segundo parágrafo, diz assim, ó. Um estalo seco ecoou no sótão escuro e a tampa do baú se abriu lentamente, revelando dezenas de cartas antigas, fotografias amareladas e um diário de capa de couro. Correto? Então já temos aí a resposta da pergunta 2, o que havia dentro do baú. Vamos marcar nosso gabarito? Então, gente, qual era a opção aí? Qual é a opção do nosso gabarito? Respondam para mim. É claro aí, gente, que é a opção C. Fotografias, cartas e um diário. Então, marquei aqui, ó. Terceira pergunta aí do nosso textinho. Vamos lá, ó. Como o Lucas se sentiu ao abrir o baú? Vejam as opções. A. Com medo e receio. Será que ele estava com medo? Opção B. Com pressa e raiva. Opção C, com indiferença, ou opção D, com curiosidade e empolgação? Pois bem, gente, lendo o texto, sendo um texto curto, quando vocês fizerem isso com outros textos, dá até para a gente responder automático. Mas, ó, não custa nada, a gente volta aqui ao texto para revelar aí para vocês. Olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó, a resposta aí de como o Lucas se sentiu ao abrir o baú. Então, no primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, diz assim, ó, curioso, ele correu até o sótão onde havia um baú trancado que ninguém abria há décadas. Então, ó, primeira palavra, curioso. Segundo parágrafo, iniciante, com o coração acelerado, Lucas inseriu a chave na fechadura. Então, gente, voltando lá à pergunta de como o Lucas se sentiu ao abrir o baú, certo, gente? A gente pode responder claramente que é a opção D do nosso gabarito, com curiosidade e empolgação. Ó. Opção D do nosso gabarito, correto? Vamos aqui para mais uma questão, a questão 4. São 5 perguntinhas só, tá, gente? Para o vídeo também não ficar tão extenso. Vejam a pergunta. O que o diário revelou sobre o avô de Lucas? Esta pergunta é bem interessante. O que o diário revelou sobre o avô de Lucas? Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui ao texto. Vamos voltar ao texto. As respostas estão todas no texto. Olha lá, ó. Lendo o terceiro parágrafo no início. Ao folhear o diário, ele descobriu que seu avô havia sido um viajante aventureiro. Então, ó, gravem aí as opções, tá? Vou ler as opções para vocês, mas já vimos aqui a resposta, ó, um viajante aventureiro. Então, voltando à questão, ó, vejam as opções.
que ele era um contador de histórias de terror? Opção B, que havia sido um viajante aventureiro? Ou opção C, que nunca havia saído da cidade? Ou a opção D, que ele havia perdido a chave do baú? É claro, né, gente? A gente já conferiu aí e viu que o nosso gabarito é a letra B, que havia sido um viajante aventureiro. Por fim, gente, para a gente não se alongar tanto, a última questão, ó. Qual é o tema central do texto? Vejam as opções primeiro, ó. Um dia comum em família? A busca por um tesouro escondido? C. A descoberta de um segredo familiar e aventuras do passado? Ou opção D. Um mistério policial? Então, essa questão aqui, gente, a gente pode responder até mesmo. Como a gente já leu o texto, a gente já interpretou o texto, a gente consegue responder a esta questão. Então, ó, um dia comum em família, nada a ver. Um mistério policial, também não. A busca por um tesouro escondido, vejam só, essa opção ela é danadinha. Por quê? Apesar de haver ali uma curiosidade do Lucas em o texto passa isso pra gente, né? Diz que aquela chave estava sumida e ela foi encontrada. Então Lucas a encontrou e foi lá, curioso, tentar abrir aquele cofre. Mas não é esta a opção, não era uma busca por um tesouro escondido. Até porque ele não sabia o que estava dentro daquele baú, não é mesmo? Como de fato aconteceu. Vejam a opção D, ou melhor, a opção C do nosso gabarito. A descoberta de um segredo familiar e aventuras do passado. Então, o tema central do texto, apesar de a letra B aí ter um pouquinho de coerência, mas a opção correta é, claro e evidente, que é a letra C do nosso gabarito, tá, gente? Não confunda. A descoberta de um segredo familiar e aventuras do passado. É a descoberta lá que o avô do Lucas foi um grande aventureiro. E aí, gente, o que vocês acharam deste vídeo? Foi interessante? Se foi, deixa aí seu like, compartilhe, siga o nosso canal. Desde já agradeço e quero desejar um grande abraço a todos e todas. Valeu!